quando o Senhor Jesus chamou meu coração. Estamos na nossa série de Apocalipse. Já estamos estudando Apocalipse aí há mais de um ano. E estamos chegando no final. Nossa mensagem hoje, ela tem como título: E viveram felizes para sempre. A nossa fé não está revelada nas Escrituras como se a Bíblia fosse apenas um livro de leis morais, historinhas bonitinhas, mitos, questões históricas para dar lição de moral em você. Não. A nossa fé é revelada na palavra, porque a palavra é o mapa que devemos ter em mãos para saber de onde viemos e para onde estamos indo. Reduzir a Bíblia e a obra de Deus revelada nela a apenas uma igreja, uma religião, é reduzir uma história magnífica de um Deus que nos ama, que deseja se relacionar conosco, não porque falte algo para Deus, não, mas Ele quer nos oferecer o que há de melhor, Ele mesmo. Por isso que Ele deseja relacionar-se conosco. Ele quer ser o nosso Deus, mas também ser o nosso Pai. A gente vai entender agora que chegamos no plano final de Deus, o estado final de todas as coisas, segundo é revelado no livro de Apocalipse. Esse estado chega-se até nós, revelado em Apocalipse, após a revelação de 4.000 anos de história, relatadas na Bíblia, escrita por mais de 40 homens, em muitos que não mantiveram contato entre si, mas relataram, desde os povos antigos, os hebreus, até o dia de hoje, da Igreja do Senhor, relatou como Deus elaborou e executou o maior plano de resgate de todos os tempos. Não se trata de um livro de historinhas, se trata de um manual da jornada do amor de Deus, revelando por sua salvação a glória do seu santo nome. Por isso que a gente precisa entender que nesse texto que nós vamos ouvir hoje, ele possui alguns paralelos importantes, simbólicos e ao mesmo tempo paralelos dentro de uma teologia bíblica do que Deus então tem sempre dito ao seu povo e que agora revela-se completamente em Apocalipse. Abram suas Bíblias em Apocalipse 21, a partir do verso 1. Ou abrir as Bíblias ou abrir o aplicativo das Bíblias. Fique à vontade. Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É interessante nós entendermos que quando João, ele relata em sua visão, que viu novo céu e nova terra, e o mar já não existe. Nós estamos numa sequência que no capítulo 20, nós vimos que quando o grande trono branco do juízo de Deus surge na história, os céus e a terra fogem da presença poderosa e santa do Deus revelado em Apocalipse 20. E o mar, que representa esse poderio da humanidade, entrega seus mortos para serem julgados. Isso a gente viu semana passada. E
nós então vemos que o novo céu e a nova terra surgem após o antigo céu e a antiga terra fugirem da presença santa de Deus. No entanto, a presença do mar que já não existe nos traz algumas pequenas reflexões. Alguns chegam a dizer que esse mar, ele pode ser um mar literal. Ou seja, no novo céu e nova terra, o mar não será mais necessário, por algumas questões que a gente percebe, por exemplo, no dilúvio. Quando no dilúvio, o mar, a terra, passou por uma mudança estrutural. E nessa mudança estrutural, as nações foram divididas. Você já deve ter estudado lá a diferença entre Pangeia, né? A Pangeia e depois a divisão que ocorreu. Para os criacionistas, o entendimento é de que a Pangeia, a mudança entre Pangeia e a estrutura que temos hoje se deu no dilúvio, a alteração das placas tectônicas. A grande questão é que o mar, ele não somente é fruto desse dilúvio, então, que causou alterações na estrutura da terra, mas ele também é um símbolo da divisão das nações, um símbolo dos povos que atravessam o mar para dominar outros povos, atravessam o mar para subjugar nações, para guerrear. Nós estamos aqui e do mar vem o ataque. E a ideia do mar, então, essa ideia da existência do mar, de nações que não se conhecem, que estão distantes umas das outras, mesmo que seja literal, a inexistência do mar nos mostra não que não existirá rios, não existirá água, não existirá... Não, nesse novo céu e nova terra nós percebemos então que a lógica, mesmo que seja literal, mas possui um elemento simbólico aqui. O mar já não existe. O poderio das nações que se dividem em seus territórios já não mais existe. Porque esse mesmo mar que não mais existe, foi o mar que atrás entregou os seus mortos para serem julgados. Quando pensamos em novos céus e nova terra, precisamos entender que nós estamos pensando em uma nova criação. Não é a criação que a teologia chama de ex nihilo, que é criar a partir do nada. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Aquela criação a partir do nada, onde Deus disse haja luz, onde Deus fez separação, onde o Espírito de Deus movia-se na face das águas, e Deus então foi criando todas as coisas a partir do nada. Essa criação, ela foi feita a partir do ex nihilo, do nada. Mas essa criação dos novos céus e nova terra não é a partir do nada. É a partir do juízo feito por Deus na velha criação. E nós precisamos entender que, por que então a terra ela é destruída? Gênesis capítulo 3, e aí a gente vai fazer alguns paralelos, a gente vai ficar indo e vindo. Gênesis capítulo 3, verso 17. Após Deus criar todas as coisas, e o texto nos diz que quando Deus terminou a sua criação, Ele olhou para tudo que havia criado antes de descansar no sétimo dia. Deus olhou para tudo que havia criado e viu que era muito bom. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as coisas, a beleza da natureza, a perfeição das coisas criadas, tudo estava estruturado para ser experimentado por nós. Mas quando o homem decidiu caminhar pelo seu próprio orgulho, por sua própria vaidade, e comeu do fruto que Deus havia dito que não comesse, a partir dali nós vemos que, no capítulo 3, verso 17, o texto nos diz, e a Adão disse, Deus disse a Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Homens, o culpado somos nós. Foi Eva não, foi Adão. Toda a terra é maldita por tua causa. Quando homens bons cruzam os braços, o mal prospera. Já viram essa frase?
Os homens estão sendo, dia após dia, castrados. E homens bons, castrados, e homens maus estão sendo colocados no lugar dos homens bons. Toda a terra é maldita por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Por causa do pecado, a terra então foi amaldiçoada. A terra agora se volta contra o homem. O ser humano briga com a terra durante toda a sua vida. Mas no fim, ele volta ao pó, porque quem vence é a terra. No fim, ela come cada um de nós, porque ela sai vitoriosa dessa batalha. Mas a terra não é maldita não, pastor. Faz o seguinte. Quem aqui já viu um programa, não sei, obviamente eles tapam, viu gente? Largados e Pelados. Se você já viu esse programa, não é de gente pelada não, pelo amor de Deus. Eles cobrem as partes. Pega um casal e põe eles na floresta. E larga eles lá para sobreviverem. Tempos depois eles vão lá, eles acompanham, né, a tentativa de sobreviver. Você entra gordo, saudável, bem demais. Você sai do outro lado parecendo só o cangaio. Por quê? Porque a terra voltou-se contra você. Você pinta a sua casa, está linda, maravilhosa. Pouco tempo depois o saleto vem e come parte do que você fez. Seu carro está enferrujando. Você está envelhecendo. As doenças vão chegando. A terra está vencendo. Toda a terra é maldita por sua causa. É por isso então que o apóstolo Pedro, ele nos faz um alerta a respeito da realidade do juízo. Quando lá em 2 Pedro capítulo 3, se vamos para lá, ele diz assim: Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do verso 5. Ele diz assim: acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Lembra lá Gênesis 1? O Espírito movia-se sobre a face das águas, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, a palavra, Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, tudo se fez. Verso 6 ele diz: com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Ele está fazendo referência ao dilúvio. Verso 7: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, ele continua, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que nós apressamos a vinda do dia de Deus? Maranata, ora vem Senhor Jesus, volta Senhor, como Ele prometeu que voltaria. Por causa desse dia, Ele continua, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça.
Você espera justiça nessa terra? Você espera justiça nesse mundo? Deus nunca prometeu isso aqui. Ele mesmo antes de ser crucificado, ele foi questionado. Eu tenho um poder para te libertar. Ele disse, você não tem nenhum poder sobre mim que do céu não fosse dado. Você é rei? Tu dizes, mas o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria e os meus soldados viriam me libertar. Mas não é daqui. Você acha que Jesus veio mudar esse mundo para trazer justiça para esse céu e essa terra que vivemos hoje? Se você acha isso, você está enganado. Esses cristãos que se envolvem com política, na tentativa de redimir o mundo e trazer a justiça, a paz, essa é a promessa do anticristo. A gente já viu aqui que o anticristo vai prometer isso: paz e segurança para todo mundo. Vai olhar lá o discurso da ONU, qual é? Paz e segurança para todos os povos. É isso que ele vai oferecer. Mas o texto bíblico não nos revela isso. A nossa esperança não é justiça nesse mundo. Pastor, então eu tenho que ser injusto? Não. O texto acabou de dizer que você tem que viver uma vida santa. Mas a grande diferença é que você, como cidadão do novo céu e nova terra, está peregrinando nessa terra, na esperança do novo céu e nova terra. Não de fazer algo aqui para ficar aqui. Não. Mas, como cidadão do novo céu e nova terra, a Bíblia diz que nós estamos peregrinando. Nós somos sacerdotes do Senhor. Fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. É como se fosse um americano vindo aqui, morando no nosso país, e dizendo assim, olha, eu não tenho autoridade para transformar o seu país nos Estados Unidos, mas eu posso te dizer como é que no meu país isso funciona. Como é a cultura do meu país? É como nós cristãos, nesse mundo. Nós não estamos aqui para mudar as estruturas, mas nós estamos aqui para dizer às pessoas como o Senhor deseja que seja feito. Mas os homens vão resistir, os homens vão duvidar, os homens vão continuar perseguindo a justiça nesse céu e nessa terra. Mas nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, ele continua no verso 14, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Quando nós vamos lá para Romanos capítulo 8, nós vemos uma outra realidade sendo descrita para nós. Romanos capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo, ele apresenta a condição da esperança do futuro versus a condição do presente. Quando ele diz no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. As criaturas de Deus aguardam que os filhos de Deus se revelem, que o novo céu e a nova terra surjam. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma cena, um acidente que houve numa petrolífera, e nesse acidente, eu lembro uma cena de uma gaivota saindo do mar, cambaleando, toda melada de petróleo, e ela cambaleando até cair e ficar se debatendo e morrer. E aquela cena, era uma reportagem passando, aquela cena ficou na minha cabeça. E sempre que eu leio esse texto aqui, nesse trecho, eu lembro disso. A criação geme, a natureza sofre, a ação humana, a própria natureza amaldiçoada, lá do Éden. Essa natureza todo ano o calor aumenta. É a ação do homem? Não é a ação do homem? Não importa, o fato é, a criação geme, a criação sofre, como os efeitos da escolha do homem. E ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
A criação, ela geme na esperança de ser liberta, de ser transformada. O verso 22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós também, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A fé cristã não é a fé no ver, é a fé no esperar. É a esperança. Mas a esperança que geme em um corpo condenado por Adão. Porque quando Deus disse: não coma do fruto, senão você morrerá. A morte entrou no mundo como consequência do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Todos aqui são pecadores, todos nós somos pecadores, por isso estamos envelhecendo e vamos morrer. Porque Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. Mas nós escolhemos andar com os nossos próprios passos. O nosso pai Adão fez essa escolha. E você diz: ah, foi escolha dele. Seria sua também. Todo dia é a sua escolha andar com seus próprios pés, com seu próprio orgulho, com sua própria arrogância e tentando fazer o bem para encontrar um lugar, como se Deus fosse negociador, como se fosse possível comprar a salvação de Deus. Mas nós estamos nessa condição de pecado. Nós adoecemos, nós envelhecemos, e cada dia mais nós nos aproximamos do fim, da consequência dos atos de Adão, do meu e do seu. Mas aquele que tem o Espírito, ele geme, sofrendo como a criação sofre, mas na esperança de que um dia ele será redimido desse cativeiro para a glória e para a liberdade e para o novo céu e nova terra nos quais habita justiça. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele nos diz que é um texto conhecido. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. As minhas obras e as suas obras não são a solução para o nosso problema. As obras da cruz, ela sim, é a solução. Eu não sou salvo pelo meu mérito. Eu não vou para o céu pela minha força, pois eu sou uma carne corrompida. A minha salvação não é fruto das minhas obras. A minha salvação é fruto da obra que Cristo fez na cruz. Por isso que aquele que está em Cristo torna-se nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí você diz: como isso acontece? O apóstolo Paulo, em outro texto, ele diz assim: o homem exterior se corrompe, porém o homem interior se renova de dia a dia. O cristão é um ser esquisito, porque ele é a junção de duas condições. Ele é uma carne corrompida pelo pecado, como dizia Agostinho a respeito do seu próprio pecado, quando ele dizia:
aquilo que eu faço de mal, sou eu quem o faz, mas aquilo que eu faço de bem, é Cristo que faz em mim. Não sou eu não sou bom, eu sou corrompido pelo pecado, e por isso morremos, porque somos corruptos, em nossa carne, em nossa natureza, desde pequenos. Toma o brinquedo de uma criança para você ver, ele só não dá uma facada em você porque ele não tem força, ele não tem uma faca na mão. A natureza já está ali. A natureza do pecado já está ali. E essa carne, esse corpo se corrompe, envelhece, prova os efeitos da queda, até a morte. Mas o cristão nasce de novo dentro. E à medida que o corpo se corrompe, a alma se renova. A cada dia que o corpo envelhece, a alma fica mais nova. Porque por causa de Adão, nós morremos. Mas por causa de Cristo, ao morrer, o meu destino é a nova criação. Porque eu já sou novo dentro de mim. Eu sou alguém da nova criação, contido no corpo da velha criação. E a mensagem do Evangelho é pregada nesse intervalo, para mim e para você que está aqui, para dizer para você: arrependa-se e creia no Evangelho, porque se em vida você não se arrepender, você irá se perder como toda a velha criação. É por isso que quando voltamos lá para Apocalipse, no verso 2 e 3, nós vemos aqui Deus revelando a condição final desse novo céu e nova terra. O que é que vai acontecer aqui? E ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Não essa Jerusalém motivo de guerras, divididas em muitos povos, pessoas peregrinando e tocando em pedras para ser abençoados. Não é essa não. Isso é a velha criação, corrompida, corrupta. Não é essa, é a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. E aqui o texto nos revela a imagem da expectativa do casamento. A noiva ataviada e o noivo esperando recebê-la, para relacionar-se com ela para sempre. Essa é a expectativa do noivado, do casamento. Essa é a expectativa daquela celebração que a noiva vem andando em direção ao noivo e que o noivo recebe, e a partir dali eles vão viver até que a morte os separe. Essa esperança de relacionamento íntimo e profundo entre a noiva e o noivo é a condição na qual a nova Jerusalém é apresentada. Ela vem preparada como uma noiva para que o noivo, o Senhor Deus, a receba e relacione-se numa noite de núpcias com ela, em intimidade eterna e plena com o seu povo. Essa é a nova Jerusalém. Esse é o relacionamento que Deus espera ter conosco. Por isso que a noiva é preparada para o seu noivo. E no verso 3 ele diz: então, dando ideia de consequência, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Verso 4. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Quando nós olhamos então o estado final de todas as coisas, um Deus que se relaciona, tem uma música aqui que bicha está me enchendo aqui, tirou até a concentração. Deve ser a música lá do Egito, a música do Egito. Quando Deus nos revela essa condição final, esse tabernáculo de Deus com os homens, nós precisamos entender o que é esse tabernáculo de Deus com os homens. Por quê? Porque o estado final é a Jerusalém, o tabernáculo, Deus com o seu povo, o povo que é o seu povo e Ele é o Deus deles. Porque essa é a condição. Gênesis capítulo 3, verso 8.
é revelado para a gente um comportamento de Deus interessante. Lá no Éden, antes da queda. O verso 8 diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Aí eles se esconderam. Esse texto nos revela que Deus tinha um comportamento diário. Todos os dias, Deus saía do seu trono e andava no meio do jardim, no vento suave da tarde. Aquele momento ali da tarde, em que o sol ilumina e aquece, mas não é incômodo. Onde você chama as pessoas que você mais ama e diz: vamos tomar um cafezinho? Vamos ter um tempo de bate-papo. Me conta como foi teu dia. Eu quero te ensinar algumas coisas. Deus se relacionava, então andava no meio do jardim, relacionando-se. Esse era o desejo dele. E após a queda, nós percebemos que quando Caim mata seu irmão, em Gênesis capítulo 4, verso 16, nós vemos que Caim, o texto diz: e Caim se retirou da presença do Senhor. Ele não queria mais estar na presença de Deus. Ele não queria mais estar na presença do santo. Caim estava corrompido. E a ação de Caim, ao fugir da presença do Senhor, é que o texto diz que ele foi habitar na terra de Nod. Ele estava, guarde isso no seu coração, habitar, habitação, andar, tabernacular. Caim, ao invés de permanecer, Caim fugiu da presença do Senhor. Caim foi habitar na terra de Nod, onde no lugar de sua habitação, o verso 17 diz que Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A cidade dos homens. A manifestação humana que se une em torno de um ideal: prosperidade sem Deus. Você já percebeu que quanto mais você vai para a cidade, quanto maior a cidade, mais suja, fedorenta, perigosa e ruim de viver ela é? Já percebeu isso? Mas todo mundo sonha ir para a cidade grande para ter uma vida melhor, mas você tem uma vida pior. Já perceberam isso? Quanto mais gente amontoada, mais problemas. Caim faz a sua cidade. E esse movimento da cidade dos homens, ele percorre a Bíblia inteira. Os impérios, os reinos, os movimentos humanos, as tentativas da Torre de Babel, de sempre fazer algo e dizer: seremos felizes sem Deus, seremos prósperos sem Deus, seremos melhores sem Deus, nós não precisamos dele. No entanto, após Caim matar Abel, Deus providencia um outro filho para dar origem à descendência que viria, Jesus Cristo. E isso nós vemos no capítulo 4, no verso 26. A Sete, filho de Adão, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Os homens começaram a invocá-lo e dizer: precisamos do Senhor em nossa vida. E aqui então, Deus inicia o seu plano de resgate. Temos o dilúvio, temos toda essa estrutura, mas quando chegamos em Gênesis capítulo 12, Deus então dá o pontapé inicial do seu propósito de resgate aos homens. O seu plano de resgate se inicia. O Deus que tabernaculava no jardim, o Deus que andava no vento suave da tarde para um relacionamento de intimidade com o homem, o Deus que estava presente e que os homens deixaram de ouvi-lo, os homens desprezaram e montaram seus impérios na cidade dos homens. Deus providencia o plano de resgate. E então Deus chega a Abraão em Gênesis 12, verso 1, e diz: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra,
da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Por que Deus fez isso? Para quem conhece a história de Abraão, sabe que o pai de Abraão era um dos maiores idólatras. E a cidade que Abraão vivia era uma cidade corrompida e extremamente idólatra. E Deus disse: eu vou tirar você do meio dessa idolatria, vou levar você para longe, e de lá farei uma nação. Meu plano de resgate vai começar com você. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Verso 2: farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão parte então para andar com Deus em um relacionamento. E aqui nós percebemos que ao iniciar o plano de resgate, e aí eu vou resumir a história dos patriarcas. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó os 12 patriarcas. Jacó, seu nome é mudado para Israel. E dos 12 patriarcas surge a nação de Israel. Nação essa escolhida por Deus para vir o Salvador do mundo, Jesus Cristo, judeu. Quando então esses 12 patriarcas, levados por causa da fome ao Egito, são escravizados e toda a nação, e 400 anos depois, Deus ouve o clamor do povo e os liberta do Egito. No deserto, Deus começa a mostrar para aquela nação, que agora era uma nação liberta, o que é o Deus deles. E aí vamos para Levítico capítulo 26. Levítico 26. E vamos só focar em alguns inícios de alguns versos. Levítico 26, verso 1, Deus diz: não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponha pedra, nem figura esculpida, para se inclinarem diante delas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Verso 2, guardem os meus sábados. Verso 3, se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita, a árvore do campo dará. E Deus vai fazendo promessas ao povo. No verso 6, estabelecerei paz na terra, me obedeçam. Deus promete ao seu povo: vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. E aí vamos avançar. É quando ele chega no verso 11: porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e vocês não me não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Eu sou o Deus de vocês, eu quero andar no meio de vocês. Cumpram os meus estatutos, cumpram os meus mandamentos, se agradem de mim, aprendam de mim, me obedeçam, e eu farei o bem para vocês. Eu quero ser o seu Deus, vocês serão o meu povo. Na peregrinação do deserto, o povo chega à terra prometida de Jerusalém, a terra de Israel, onde eles constroem o templo. Davi propõe a construção do templo. Salomão, filho de Davi, é quem de fato constrói o templo. O tabernáculo, esse tabernáculo que era montado e desmontado, e que era a presença de Deus no meio do povo, se transforma no templo em Jerusalém, o templo santo, onde a presença de Deus se fazia no meio do povo, e onde muitos iriam peregrinar em direção à sabedoria de Deus, proveniente daquele lugar, até que no período dos reis, Israel alcança o estado máximo de depravação como nação. Eles sacrificam a Moloque os seus próprios filhos, queimam os seus bebês vivos,
para obter prosperidade, como promessas do Deus Moloque, como o aborto hoje faz. Eles queimavam seus filhos, eles usaram os utensílios do altar para festas, para momentos de bebedeira, desrespeitaram, inseriram dentro do templo santo, 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 o santo dos santos, se prostituíram no meio do templo, fizeram coisas terríveis dentro da casa de Deus, corrupção e destruição no meio do povo de Deus, e Deus então se revolta com o povo, e Deus diz: vocês quebraram a minha aliança, por isso eu trarei uma nação contra vocês, e espalharei vocês pela terra. E aí entramos no período que a gente chama de exílio babilônico, onde Israel é levada para o exílio. Nesse momento, Jeremias, o profeta chorão, ele chora o tempo todo pela nação de Israel. Ele diz: arrependam-se, arrependam-se, voltem-se para o Senhor, para que Ele nos liberte. Ezequiel proclama a saída do Espírito de Deus do meio do seu povo e diz: arrependam-se, para que o Espírito volte para a nossa presença, para que Deus volte a tabernacular no nosso meio. E os profetas eram assassinados e mortos, porque eles subiam nas praças e diziam: povo de dura cerviz, povo endurecido, vocês não se arrependem dos seus pecados. Enquanto os profetas concorrentes diziam: não, Deus é Deus de amor, é só love, só love. E o povo errado: não, isso não é errado não. Aí Deus então liberta o povo, manda o povo de volta para a terra. Eles chegam lá, reconstrói o templo de Jerusalém, reconstrói as muralhas. Neemias e Esdras trazem uma restauração. Mesmo assim, a presença de Deus ainda não retorna para o seu povo, porque Deus disse: não, quando eu voltar, eu escreverei a minha lei nos seus corações, para que vocês nunca mais esqueçam. Essa é a promessa de Jeremias. E aí nós chegamos a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Aí lá Malaquias, depois de uma lida, Malaquias diz, faz várias perguntas, Deus perguntando por meio de Malaquias: vocês roubam a Deus? Nós? Sim, nos dízimos e ofertas. Vocês roubam a Deus. Vocês são infiéis? Nós? Sim, nos seus casamentos. Vocês se divorciam. Vocês largam a mulher de sua mocidade. Vocês se corrompem. Seus sacerdotes são corruptos. Corruptos, sim. Eles vendem profecias. Eles vendem a palavra. E Deus vai ali em Malaquias. Leia Malaquias, você vai ver. Aí no final de Malaquias ele diz assim: mas eu levantarei um profeta. Ele virá com o espírito de Elias. Ele virá como Elias. Voz do que clama no deserto. Ele endireitará as minhas veredas. 400 anos depois, um cara vestido de saco, com cara de doido, no meio do deserto, ele grita: raça de víboras, quem vos fascinou a endurecerem o coração de vocês, a se desviarem do caminho? João Batista. Eis que virá um profeta, que eu não tenho nem a honra de amarrar os sapatos dele, amarrar as sandálias. Pouco tempo depois, Jesus entra em Jerusalém, sentado numa jumenta, e o povo dizendo: Hosana, 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 Hosana nas alturas, é o nosso Salvador. E ele, ao entrar em Jerusalém, vai direto para o templo, e quando ele olha para o templo, comércio, corrupção, zombaria, e nada daquilo que Deus falou. Ele se ira, derruba a mesa dos cambistas, e o que ele diz? Vocês transformaram a minha casa de oração em um covil de ladrões. Eis que eu derrubarei esse templo e reerguerei ele em 3 dias. Os fariseus se revoltaram, enlouqueceram. O esquema deles ia cair por terra. O cara está ameaçando o nosso esquema. Crucificam, crucificam. O mesmo povo que disse Hosana foi o povo que disse: crucificam, pois nós queremos Barrabás. É esse
que disse: eu sou o templo. Abra o João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 14. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou, habitação, Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele voltou a andar entre nós, não mais no jardim, mas no deserto da nossa miséria. Deus voltou a andar no meio do seu povo, após o tabernáculo, após o templo. Ele voltou e Ele veio em carne. Ele morre, ressuscita. E ao ascender aos céus, Ele diz ao seu povo reunido: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo então diz que nós somos o templo do Espírito de Deus, e Ele habita em nós. O lugar da habitação do Senhor hoje sou eu, é você. Deus anda no meio desse mundo quando você anda. Lembra a música que a gente canta? Ele não tem mãos nem pés que não sejam os nossos. Nós somos a habitação, esse lugar onde Deus habita. Porque Ele disse: eis que virá tempos em que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é assim que os verdadeiros adoradores adorarão. Mas esse templo geme. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo disse: quando a casa deste tabernáculo se desfizer, temos uma casa erguida, não por mãos, eterna, nos céus. Jesus, Ele disse o quê? Eu vou para o Pai, preparar um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu virei para levar vocês. Essa é a promessa do cristianismo. Hoje, Deus habita em mim, mas eu gemo na carne de Adão. Esse tabernáculo está envelhecendo. Eu já não me levanto como eu me levantava antes. Meu filho cai, dá um pulo, está de pé. Eu tenho que dar uns 3 giros para poder me levantar. Alguns aqui vai dormir. Talvez você não se levanta mais da cama do mesmo jeito. Talvez sua memória já não é do mesmo jeito. Esse tabernáculo está envelhecendo. Está envelhecendo. E um dia, na batalha contra essa criação, quem vai vencer é a terra. Ela vai vencer. Porque eu vou voltar para o pó. E eu gemo de dor, na dor da criação. Mas eu tenho esperança. Porque o Senhor habita em mim. O Senhor habita em você. E por habitar em nós, somos novas criaturas. E esperamos e aguardamos os novos céus e a nova terra, que é a nossa casa final. E por isso, que quando a gente volta lá para o Apocalipse, vamos lá, para a gente finalizar. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. E a consequência, meus irmãos, porque a minha dor, o meu sofrimento, a minha ansiedade, a minha angústia, o meu envelhecimento, aquilo que me faz sofrer e me faz angustiar nessa vida e nessa carne, que tira as minhas forças, que mata meu orgulho, tudo isso provoca dor, traz lágrimas, traz medo, porque mesmo sendo habitado por Ele, eu ainda estou em Adão, nessa carne, que tem medo, que é fraca, que tem ansiedade. Estamos aqui,
Mas lá, o texto nos diz, verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Não custa para você nada, porque custou tudo para Cristo. Então, se você está na esperança de ser salvo por causa das tuas obras, porque tu é bonzinho, porque nunca foi preso, porque teu nome está limpo no Serasa, coitado de você. Você vai descobrir que você é um mentiroso, invejoso. Você sente ira? É pecado, viu? Você sente inveja? Não, sou um homem puro, sou uma pessoa pura. Ah, é? Tá certo. Vai na fé, meu irmão. Você vai para o céu com tripa e tudo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz: não existe um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Os fariseus é que chegavam para Jesus e diziam: por que é que ele anda no meio das prostitutas, dos roubadores, dos publicanos? Jesus disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os que estão sarados. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo? Se vocês se acham tão bons, vocês não precisam de mim não, vocês mesmos vão para o céu sozinhos. É óbvio que Jesus está sendo irônico. Ele está dizendo a verdade. Sepulcros caiados. Ou alguém aqui gostaria que eu gravasse um DVD com os teus pensamentos do dia de hoje e passasse aqui no Data Show? Todo mundo vê para onde você olhou, o que você pensou, o que você fez, o bem que você deixou de fazer. Só registrar um dia só. E aí, topa? E como é que você acha que diante do Deus Todo-Poderoso, santo, 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 puro e perfeito, você acha que vai encontrar alguma laminha de boas obras suas? Se fosse assim, Jesus não tinha vindo morrer na cruz. Ele não teria entrado nesse deserto. Porque, entenda uma coisa, Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Você caiu no paraíso. E você precisa de Cristo. Sem Ele, você não consegue. Por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura. Não mais ninguém. Não é em Pedro, não é em Paulo, não é em Pastor Lázaro, não é na Igreja Batista da Graça. Não, não é no teu pai, na tua mãe, não. É em Cristo. Em Cristo. Porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é quem dá da água da vida de graça a todo aquele que quer beber. O problema, sabe o que é? É que a salvação é tão fácil, tão fácil, tão fácil, que o orgulho do homem diz não. Não, não aceito, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, não. Venha do jeito que você está. Você que está aqui ouvindo, vem do jeito que você está. Não importa o que você fez. Não importa o que você faz, venha como você está. Porque eu tenho certeza que do mesmo jeito você não vai ficar. Porque o texto nos diz aqui que eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Eu lembro o dia que isso se cumpriu na minha vida. Quando eu nasci de novo em Cristo Jesus. Há 17 anos atrás, tomei minha decisão por Cristo no meu quarto, lendo uma Bíblia, e eu disse: Senhor, eu quero isso na minha vida. Preenche o vazio do meu coração. E muitos aqui fizeram a mesma coisa. Esses que se batizaram fizeram a mesma coisa. Porque não há um justo nenhum sequer. E por isso
que no verso 7 ele diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Sempre foi isso. Sempre foi desde o Éden: eu quero ser o teu Deus e você ser o meu filho. Sempre foi isso. Mas você nunca quis aceitar as condições do relacionamento dado por Deus. Você sempre quis se relacionar com Deus do seu jeito, com a sua religião, com a sua opinião, do seu jeito, porque você é orgulhoso, vaidoso, arrogante. E é isso que vai te fazer ser condenado com a velha criação. Porque Ele faz nova todas as coisas. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é religião, não é igreja, é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro que deu sua vida para resgatar eu e você. Por isso que você tem que estar em Cristo. O apóstolo Paulo diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aqueles que creem em Cristo são vencedores, você sabia disso? Aí você diz: eita, lá vem o pastor com coach agora. Evangelho da prosperidade, é de Macedo, Malafaia. Mas agora, você é vencedor, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tu for para a cama de um hospital, uma UTI, e morrer, você é crente, morrer lá no UTI, dando o teu último suspiro lá, mesmo assim você é um vencedor. Sabe por quê? Certa vez perguntaram a um pastor muito conhecido, Richard Baxter. Ele estava muito doente, quase morrendo, e a doença só piorava. Aí um outro pastor mais jovem chegou para ele e perguntou: pastor, como é que você está? Ele disse: daqui a pouco eu fico totalmente bom. Daqui a pouco acaba. Sabe o que é isso? Esperança. Isso é vitória. Isso é liberdade. Isso é libertador. Por isso que missionários morrem por sua fé. Porque não é a dor que assusta. Não é a morte que me domina. Porque eu sou livre. Se você tirar a minha vida, eu estou livre. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem do vencedor. Não é porque você comprou um carro novo, não. Essa é a mensagem do vencedor. E ele diz: o vencedor herdará essas coisas. E por que ele diz isso? Porque no verso 8 ele diz: quanto porém aos covardes. Ele começa uma lista. E é interessante que nenhuma outra lista ele cita essa palavra, covardes. Aí você diz: por que isso acontece? O contraste está entre a palavra covarde e vencedor. O vencedor é aquele que venceu por coragem. E o covarde é aquele que perde por vergonha, medo. Tem outra coisa mais importante para fazer. Esse negócio de... esse pastor, esse barbudo aí está falando muita bobagem. Porque você tem coisa mais importante para você fazer. Para você achar, para você pensar. O covarde, ele não suporta a angústia pela fé. Ele é covarde. Ele corre, ele se esconde. Ele não assume compromisso. Ele é medroso. Por isso que ele diz: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. Incrédulos é aqueles que não creem. Aos abomináveis, os que praticam abominação, tudo aquilo que Deus acha nojento. Aos assassinos, aqueles que não respeitam a vida. Aos imorais, aqueles que praticam todo tipo de sujeira e dizem: essa é a maior vantagem do mundo. Deixa eu ali tomar um ali, enlouquecer o juízo. Os feiticeiros. Essa palavra feiticeiro, você diz: não, então ele está falando das bruxas que botam o chapéu e ficam... Não. A palavra feiticeiro aqui se refere a pessoas que manipulam substâncias para provocar reações
transcendentes. Que é isso? Reações que eram encaradas como espirituais, mas a gente sabe que é o quê? Droga. O cara fuma maconha, aí diz assim: ei, isso é o mar, eu vou pular aqui para nadar nesse mar. Alucinação, tá doido. E aí ele diz: os feiticeiros, os idólatras. O que são idólatras? Todos aqueles que confiam em qualquer coisa que não seja o Deus invisível, o Deus que único e verdadeiro. Os idólatras. Você pode idolatrar dinheiro, você pode idolatrar pessoas, família, filhos. Idolatria é tudo aquilo que eu amo mais do que o Deus invisível. O que eu confio, o que eu acredito, o que eu tenho esperança naquilo. E a todos os mentirosos, aqueles que confiam, que não confiam na verdade, por isso eles mentem. Mas só uma mentirinha, é mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e todo mentiroso é filho dele. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí ele está falando do inferno, segunda morte. E você diz assim: pastor, mas hoje eu disse uma mentirinha, deu uma vacilada. Caramba. Não, hoje eu fui covarde hoje, Deus, e agora? Vou dizer uma coisa para você. Andar nessa vida, nesse mundo, é andar numa estrada toda acidentada e cheia de problema. Tentar andar e escorregar e se machucar ao escorregar é uma coisa. Agora, andar sem se importar aonde você pisa, aí é estilo de vida. Uma coisa é você escorregar num pecado. Outra coisa é você assumir o pecado como seu estilo de vida. Algo que não dói teu coração. Algo que não te faz sentir triste. Esse é o problema. Essa é a condição daquele que está morto espiritualmente. Ele peca e não está nem aí para isso. Apresentei aqui essa história. A história do resgate de um Deus que te ama, que te chama para habitar em você, e depois você habitar com Ele. Nessa história, quem é você? O vencedor ou o covarde? Quem somos nós nessa história? Aquele que sempre esperou pelo príncipe encantado? Ou aquele que se envolveu com os prazeres momentâneos desse mundo e disse: quando o príncipe chegar eu dou um legal para ele? Suas escolhas definem o seu caráter. Você ouve essa história hoje, sabe que existe essa realidade bíblica e você acha que é só um mito. É a sua escolha. Se você diz: não, eu estou bom onde eu estou, é a sua escolha. Entenda uma coisa. Enquanto você não reconhecer que Cristo é o único caminho, e que somente nele eu posso nascer de novo, e é necessário nascer de novo, porque Cristo disse isso para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se você não lembra o dia que você nasceu de novo, é reencarnação, não tem nada a ver com reencarnação. É nascer da água e do Espírito. Se você não lembra o dia que você nasceu de novo, é porque você nunca nasceu de novo. Você pode ter mudado seu comportamento, mudado seu endereço, dado uma melhoradazinha na sua vida, beleza, ok. Mas você nasceu de novo. Você sabe o que é nascer de novo? Você mudou a essência da sua estrutura novamente. Você se tornou uma nova criatura. Se isso não aconteceu com você, Cristo está dizendo para você: eu darei de graça da água da vida, venha e beba, pela fé, e eu transformo você. Se você não fizer isso, eu tenho certeza, porque a palavra nos diz que o fim da sua história não será um final feliz.
não serão felizes para sempre. Porque Cristo, Ele não morreu para você decidir. Senão Ele esperava tu morrer, quando chegasse lá e Ele dizia, sabe quem sou eu? Sou Jesus. Se eu te falar do Evangelho, depois de morto. Não, Ele veio para os vivos. Ele veio para quem está aqui, desse lado. Para que você ouça a mensagem do Evangelho e creia no Evangelho e encontre a salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. E isso produz em você transformação, mudança de vida, para que você possa viver agora uma vida diferente e esperando e tendo esperança no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração,